Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês. Você que está nesse canal, esse é o canal Verbo Mistério de Deus. Esse é o ministério que o Senhor colocou no meu coração. Seja bem-vindo, receba o nosso abraço e o nosso carinho. Que Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Faça prosperar grandemente toda a sua casa em nome de Jesus. E nós aqui, então, vamos aqui com a pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. E essa lição, essa revista é do terceiro trimestre. Nós estamos em 2021. O título dessa lição é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e ensinamentos divinos no período do rei de Israel. Queridos, então nós vamos estar aqui com essa lição. Essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos. E agora nós alcançamos também a lição de número 10, que tem o título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Então nós vamos ver aqui o cativeiro de Israel do Reino Norte. Olha só, eu quero pedir você para nos seguir aí, nos acompanhar. Esse canal é o Verbo Mistério de Deus. Esse canal foi aberto com a finalidade de postar aqui só pregações, estudo bíblico, orações, mensagens bíblicas e também louvores, tudo para a edificação das nossas almas. Então, prosseguindo, nós vamos ver aqui o texto dessa lição. Se encontra no livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 1, está escrito assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então, nós vemos aqui a verdade prática, verdade da verdade prática, que é a verdade que Deus faz na nossa vida. Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e as suas terríveis consequências. Então isso é verdade, que Deus sempre faz a advertência para nós. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram no livro de 2 Reis, no capítulo 17, versículo de 1 a 14, versículo 17 ao 20 e o versículo 29. Então nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos. Que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Veja só, querido, o objetivo geral dessa lição é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. Então nós já vemos lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1, a Bíblia diz que os braços do Senhor, as mãos do Senhor não estão encolhidas, estão estendidas para salvar. Mas no versículo 2 ele diz que as nossas transgressões nos afastam de Deus. Então nossas transgressões, nosso pecado, quando nós deixamos de buscar o Senhor, afastam-nos de Deus. Nós vemos aqui então que os objetivos específicos são 3 e nós vamos abordar aqui 3 pontos da nossa lição. E no primeiro tópico nós vamos destacar as injustiças cometidas por Israel. Israel, então, cometeu muita injustiça, No segundo tópico, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria. E também Israel insistiu mesmo no pecado da idolatria. Isso tudo era contra a vontade de Deus. Terceiro tópico, salientar o secretismo em Samaria. O secretismo é aquela religião, aquela seita, aquele Deus que as pessoas adoram a Deus, mas adora outro Deus. O ponto central, diz o comentarista, o Senhor disciplinou Israel através de sua misericórdia e justiça. Então, Israel foi disciplinado, mas pela justiça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, como diz o rei Davi, que caiamos nós na mão do Senhor e não na mão dos homens, Porque Deus, Ele tem misericórdia de nós. Na introdução aqui, diz o comentarista, o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Síria começava a crescer e se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinato em razão de desprezar e desobedecer aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadências política, social, econômica e religiosa. Então é isso que nós vamos estar aprendendo nessa aula. Prosseguindo, vamos abordar aqui 3 pontos dentro do tema da lição. Aqui o primeiro tópico
Samaria é cercada pelo rei da Síria. Então, a gente vai ver que sempre Israel, né, foi ali atacado pela Síria, devido à desobediência a Deus. O primeiro subtópico, Israel, né, sob o reinado de Jeroboão II. Então, Jeroboão II, nessa época, era o rei ali de Israel, que desobedecia sempre a Deus. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquista de territórios perdidos, veja só, para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Então, Israel conquistou várias, né, teve várias conquistas, mas tudo isso, querido, com esse rei, que era um rei ímpio, em cima de quê? Da corrupção, desobedecendo a Deus, fazendo pacto com outras nações, né, para poder, né, alcançar o que ele queria. E prosseguindo com a nossa lição, nós vemos o segundo subtópico, a traição do rei Oséias. Veja só que os reis, quando perdiam seguir o Senhor, então eles começavam também a desobedecer, né, as leis dos homens que tinham sobre eles. Aqui, o rei Oséias, né, ele estava traindo aqui o rei da Síria. O rei da Síria, Salmanasé, descobriu que Oséias é seu vassalo, quer dizer, vassalo do quê? Subordinado, né? O rei de Israel, que era Oséias, era subordinado ao rei, né, Salmanasé, lá da Síria. E agora ele estava traindo, né? Ele buscava, como ele estava sempre subordinado à Síria, agora ele estava tentando fazer uma aliança com o rei do Egito para poder atacar o rei da Síria. Veja só, tudo isso porque perdeu a fé no Senhor. Prosseguindo, nós vemos aqui no segundo tópico, os pecados do povo e sua queda. No primeiro subtópico, o terrível pecado da idolatria. Para eles ir até a Deus, eles o Santa Maria, o Nossa Senhora, isso era o que estava ali, arraigada no povo de Israel. A idolatria é tão grande, querido, que eles pegavam os filhos, né, e queimava, matava queimado. Eles juntavam todo mundo, faziam uma adoração ao Deus que eles tinham, e então eles pegavam lá em Samaria e queimavam aquele filho, uma adoração. Eles tinham Deus, mas tinha esse Deus também, e aí eles faziam isso. Então, isso eram as causas. Veja só que, segundo o tópico, outras causas do cativeiro. Quais eram as causas do cativeiro? São essas coisas. Aí, às vezes, nós pensamos assim, mas Deus, ele fez essa maldade de deixar o povo ser levado cativo, mas é porque o povo desobedeceu a palavra de Deus, né? Sempre a gente busca, né, desobedecer a palavra do Senhor para poder fazer a vontade e a amizade com as outras pessoas. Então, é isso que acontecia. Eles desobedecendo, queimavam os filhos, matavam os filhos, fazia ali um culto e adoração, tudo isso contra a vontade do Senhor. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Veja só, o profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Então esses profetas, eles vinham e profetizavam, falavam ali a verdade, o que o Senhor estava, né, passando para o povo. Ouve esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Amós capítulo 4, versículo de 1, Amós capítulo 8 e versículo 4. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes, olha só, para extorquir o povo. Oséias capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Então é tão assim que o povo de Israel, quando eles foram levados cativo e ficaram sempre, o povo de Israel foram levados cativo para a Síria e eles ficaram lá. Essas 10 tribos, esse povo ficaram lá, mas aqui também ficaram pessoas ainda em Samaria, em Israel. As pessoas mais
mais simples, pessoas mais pobres, que não tinham muita influência política, então eles ficaram aqui. Foram levados mais aqueles que eram mais que influenciavam, e eles ficaram lá. Então o que eles faziam? O povo que ainda tinha essa adoração a Deus, quando foram levados cativo, o que o rei da Síria fazia? Pegava outras nações, trouxeram para cá, para Samaria, para Israel, para fazer essa mistura, e lá também misturando esse povo, para que eles acabassem essa força de quê? De adorar só o Senhor Deus. Oséias capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria da maldade de Israel. Amós capítulo 8, versículo 4, versículo 7. Então Deus fez um juramento que jamais esqueceria dos pecados, da maldade que Israel fez, né, de abandonar ao Senhor para seguir outros deuses. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Amós capítulo 8, versículo 4, versículo 7. Então Deus fez esse juramento que jamais ele ia esquecer da maldade de Israel. Qual a maldade? De abandonar o Senhor, de deixar o Senhor, de fazer culto a esses deuses que queimavam ali os seus filhos. Então Deus jamais ia esquecer. Olha só, essas nações foram levadas ao cativeiro e não voltaram mais, essas 10 nações de Israel, né? Até então o tempo determinado do Senhor. E agora Judá também vai cativeiro, vai sendo cativo, depois fica lá 70 anos no cativeiro da Babilônia, depois volta e edifica agora Jerusalém. Volta a adorar o Senhor Deus, e ali então tem o povo de Samaria, que estava feita a mistura, que é esse povo que não aceitava agora a adoração juntamente com os judeus. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. Então, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, muitas das vezes as pessoas buscam através de Maria para chegar a Deus. Outros através do seu santo, da Nossa Senhora, para chegar a Deus. Queridos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Terceiro tópico, os estrangeiros ocupam Samaria. Veja só, isso tudo é permissão de Deus. Primeiro subtópico, a mistura de gente e o secretismo. Então, nós vemos aqui que a mistura de pessoas que aconteceram é porque o povo de Deus muito forte, então, que adorava só o Senhor, aí o que eles fizeram? Quando levaram lá para a Síria, esse pessoal ficaram lá, o povo de Israel, essas 10 tribos, ficaram lá para sempre, né? Só voltaram quando dentro do templo do Senhor. E Judá também foram cativos, mas voltaram para edificar os muros. E aqui o povo, então, de Samaria, ficaram essa mistura. Então, veja só, após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. Então, aquelas pessoas que não tinham influências políticas ficaram aqui em Samaria. Então, os outros que tinham mais influência levaram para Samaria. E os pessoal de outras nações, do Egito, de outras nações vizinhas, e se misturava com o povo com os deuses deles, então fazia essa mistura. Por isso que quando Jesus chega lá em Samaria, que foi ter com a mulher samaritana já tinha outro Deus, ela tinha outro tipo de adoração. Não, nós já temos a nossa norma, nós adoramos no Monte Gerazim. Então por quê? Porque ela já tinha esse Deus. Então Jesus ali vai pregar para ela de novo, explicar que só existe o Senhor Deus, né? Que a nossa adoração não é em local, mas sim o coração do homem. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem recuperados por povos de outras etnias e origem. Veja só, aqui promovendo assim uma grande migração e recenseamento de pessoas. Veja só, o objetivo era misturar, né, as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Neemias, capítulo 13, versículo 3, Jeremias 25, 20. Fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. Então, queridos, veja só que essa mistura aqui era porque eles tinham medo que o povo era muito poderoso. Quando você se une
em um só Deus, em um só Espírito, em uma só nação. Então o povo ficava muito forte, eles tinham medo de ter uma rebelião, e esse povo, né, os hebreus, vinham contra eles. E o que acontece? Então vamos enfraquecer, né, colocando outros deuses para eles ficar fracos, porque o Deus poderoso é o nosso Deus. O segundo subtópico, Jesus e os samaritanos. Então Jesus, ele vem aqui agora e prega para a mulher samaritana. Por quê? Porque elas já tinham esse costume, aprenderam que tinha que ter o secretismo, quer dizer, tinha que ter outra seita, outra religião. Esse é o secretismo. Chegou ali, a mulher falou para Jesus: não, nós aprendemos que nós temos que adorar só no Monte Gerazim, nós não adoramos juntamente com os judeus. Então Jesus chega aqui e prega para a mulher. Apesar do antagonismo entre os judeus e os samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Jesus chegou ali com muito amor e carinho. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana, né, de forma definitiva. João capítulo 4, versículo 13 e 14. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático e falou para aquela mulher que o lugar de adoração não era físico, né, e nem geográfico, mas sim espiritual, o coração do homem. É isso que Jesus passou para a mulher samaritana que estava ali com o secretismo. Então, João capítulo 4, versículo 23 e 24. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com natural espiritualidade de um samaritano. Aqui também Jesus deixa a parábola do samaritano falando com os judeus também, mostrando para eles que não era igual eles estavam adorando. Não era o lugar, não era porque eles estavam adorando no templo de Salomão, mas estava sendo corrupto. Jesus ensinou os samaritanos através da mulher, e Jesus também ensinou, falou para os judeus também sobre a parábola desse moço que estava caído. E os outros passaram ali, os judeus que passaram ali, os levitas, os sacerdotes, não olhou para o moço que estava caído. Olha só, não fez ali a obra de caridade, de amor. E o samaritano que passou, viu ali, pegou aquele moço e cuidou dele, das suas feridas. Então, Jesus estava mostrando que não era o local que vocês estavam adorando, mas sim, né, o coração do homem. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Veja só, foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido, né, olha só, à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Lucas capítulo 10, versículo 33. O mestre quebrou paradigmas de religiosidade, espiritualidade, ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Então, Jesus tanto pregou para os judeus, tanto para os samaritanos. Nós temos que voltar ao amor de Deus. Síntese do top 3, mais um top 3. A mistura entre os povos, suas culturas e religiões, pode enfraquecer a fé e a doutrina. Então, veja só, quando se mistura com secretismo, com outros deuses, com outras crenças, então enfraquece a nossa fé. O autor e consumador da nossa fé é Jesus. Terminamos aqui a nossa lição. Quero despedir de vocês como Moisés despediu do povo ali no deserto. O seu Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre te levante o seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos!